Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Madame Sem Filtro, mais sem filtro do que a Madame. E tô aqui para contar para vocês sobre a minha gestação de gêmeos univitelinos. Um resuminho bem rápido. Eu fiquei grávida a primeira vez, numa gravidez nas trompas. Na segunda vez eu tive a Gabriela, depois eu tive um aborto espontâneo. E na quarta vez, e tem uma quinta, eu fiquei grávida de gêmeos univitelinos, porque eu já tinha só uma trompa e não tinha como ter sido, eu não tinha como ovular de 2 ovários, por conta disso. E o meu médico confirmou, e eu estava grávida de gêmeos. E literalmente apavorada. Depois a gente ficou sabendo que eu ovulei do ovário que não tinha trompa ligada. Porque fica um folículo. E a minha trompa, que não tinha nada para fazer naquele momento, estava ouvindo música, assim, vou ali buscar esse óvulo. Vai ser rápido. Foi lá, pegou o óvulo e eu fiquei grávida. Aí meu médico me falou que eu teria que ficar de repouso muito cedo, por conta da gravidez. Porque gravidez de gêmeos era uma coisa muito difícil e que eu não comprasse nada para as crianças até as vésperas do nascimento. É claro que assim não foi feito. Com 2 meses e pouco eu fui posta de repouso, porque eu comecei a ter contrações. Depois os ligamentos do meu útero inflamaram. Você sabia que o útero tem ligamento? Eu não sabia. E eles inflamaram e foi uma dor dos infernos. Fui pro hospital, cada solavanco que o carro dava, eu urrava de dor. E aí eu tive que tomar Buscopan na veia. E eu tomei o Buscopan e o cara não acertava a minha veia, e não acertava, e não acertava. Chegou uma hora que ele já estava colocando no meu tornozelo. Aí o Carlos falou, chega, vamos para outro lugar. E a gente conseguiu aplicar e passou a minha dor. Então, eu fiquei na cama. Eu só tinha o direito de levantar para ir ao banheiro, mais nada. Então eu tinha uma filhinha que tinha 2 anos, né? Então não era fácil, mas eu tinha a Zi comigo, que foi minha babá, e que era uma pessoa incrível. Um belo dia, eu estava em casa de cama, para variar, e teve um princípio de incêndio no prédio. E chegaram os bombeiros, né? Antes de chegarem os bombeiros, a fumaça estava tomando conta, eu pedi para Zi, desce com ela. Porque se precisar eu desço, se não precisar eu não vou descer. E era um fogo numa lata de lixo, alguém jogou um cigarro aceso na lata de lixo e deu um Beyblade. E aí foi indo, a barriga era imensa, eu cada vez mais cansada, né, porque não é fácil. E quando eu cheguei perto dos 7 meses, eu tive uma depressão. Eu parei de comer, eu não conseguia. E quando estava no repouso, eu fui bordando as lembrancinhas de maternidade com o nome das crianças, que em um determinado ponto eu já sabia que eram 2 meninos, era Fernando e Pedro. Então eu bordei e datei, eles eram para nascer em maio, início de maio. E eu bordei com 1 mês. Não bordei, obviamente, com o dia. Fernando nasceu 31 de março. Então, quando eu comecei a estar deprimida, né, eu parei de comer. Eu não conseguia comer. Eu senti uma tristeza profunda e não conseguia nada. E aí eu fui ao médico e o médico me falou, olha só, eu vou ter que te internar. Você vai para lá, você faz o ultrassom, porque a minha pressão estava muito desregulada. E assim foi feito. Eu fui para o hospital apavorada, porque a Gabriela dormia com a gente e eu preocupada com ela, mas não tinha jeito.
eu fui e entrei para fazer a ultrassom. A médica estava medindo lá tal, e me mostrou o bebê. Quando passou para o segundo bebê, ela simplesmente virou a tela. E aí perguntou para mim se o meu médico iria lá hoje. Eu falei, não, acho que não, porque eu já estou vindo de lá. E ela pediu licença um instante, saiu e foi ligar para o Bento, para o meu médico. E eu fiquei desconfiada. Quando ela voltou, eu falei assim, tem alguma coisa errada? Ela, não, tá tudo bem. E daqui a pouco toca o telefone. E a atendente fala, olha, doutor Bento na linha. Eu falei, tem. Aí tem alguma coisa, deu errado, deu ruim. E aí, eles conversaram, eu falei pro Carlos, que era meu marido na época, falei, olha só, sobe, liga pro Bento e vê o que tá acontecendo. Naquela época não existia celular. E eles me deram um calmante e esperavam que eu dormisse. Mas eu tava histérica demais para dormir. E assim foi. Eu fiquei internada mais ou menos 10 dias. Quando eu comecei, e as contrações começaram. Eu passei 3 dias com muitas contrações e tomando um remédio contra a contração. Até que chegou o dia que um dos médicos, eu fazia ultrassom todo santo dia, e um dos médicos me falou, o bebê tá entrando em sofrimento, a gente precisa operar. Tá, ok. Mas ele não falou o bebê, ele falou que estava em sofrimento. E eu não sabia, mas o Pedro, que era o outro bebê, já estava morto. Morreu provavelmente por um pico de pressão. E eu fui, a minha bolsa rompeu e eu tava lá, mas pra mim tava tudo bem. Eu tava cuidando porque ele disse pra mim que um dos bebês estava com risco maior porque tava muito pequenininho, o outro tava com mais ou menos, e que todo mundo ali tinha risco de não sobreviver. Foi isso que meu médico falou. E eu tinha uma obstetriz que ia lá, sei lá, de hora em hora. E aí ela perguntou como eu tava, que eu ia operar aquele dia. Aí eu, muito descansadamente, falei pra ela, minha bolsa rompeu. A moça saiu de lá que nem um furacão, mas zum, sumiu. Eu falei, meu Deus, mas vou operar. E aí eu fui para a sala de parto só com o meu médico. Ele pediu que o meu ex-marido não entrasse e disse para mim, você vai ter que se conformar comigo. E foi assim. Ele fez o parto, ele tirou primeiro o Pedro, que seria o nome do primeiro bebê a nascer. E ele falou para mim que o Pedro não tinha conseguido, infelizmente. E tirou depois de alguns minutos o Fernando, porque o útero fechou quando tirou o primeiro bebê e tal. E o Fernando não chorou. E eu perguntava se meu filho tá vivo, ele falou, tá vivo, fica calma, tá vivo, fica calma. E saíram correndo com o Fernando. O Fernando nasceu muito, o Apgar dele foi 3. Ele estava muito ruim. E eu, desesperada, né? Aí eu perguntei para o meu médico se eu poderia ver o meu filho. Ele falou assim, eu não te aconselho, fica calma. E aí a minha pressão teve uma explosão. Foi 18/23, alguma coisa assim. E o meu médico começou a gritar e eu tava com uma hemorragia e foi uma confusão dos capetas. Deixa isso pra lá. E aí, eu por 2 ou 3 dias não pude pegar o Fernando no colo, por conta dele ele tá muito fraquinho, ele tava na UTI, e teve um enterro do Pedro, que eu também não pude ir porque eu tava na maternidade, só fui depois, no cemitério. Enfim, depois eu tava neurótica, obviamente, acabar de perder um filho, você tem uma certa dificuldade. Primeiro dia que eu consegui pegar o Fernando no colo, eu chorei muito. E eu tava saindo do berçário, veio um médico e falou pra mim que ele tava explicando
pro Carlos o problema que o bebê tinha no coração. Eu quase caí morta no chão, de novo. E aí era um problema em relação à prematuridade dele. E que provavelmente se resolveria como se resolveu. O que aconteceu depois? Quando eu tive um problema com eclâmpsia, um monte de porcaria, não faltou porcaria. Mas no último dia, quando eu consegui ser liberada, eu estava liberada, o Fernando tinha que ficar internado, porque, segundo o médico, ele estava com problema de sucção. O Fernando não tinha nenhum problema de sucção, o Fernando mamava no peito, feito maluco. Quando chegavam lá, tentavam dar uma mamadeira complementar, ele não queria. Então, não era um problema de sucção. O garoto já sabia o que não queria. Então, eu fui para casa. Nessa noite que eles me liberaram, eu fiquei até a última mamada da meia-noite. E quando a enfermeira colocou ele na incubadora de novo, no semi-intensivo, ela botou ele com o rostinho para baixo. E eu quase morri, quase que derrubei o vidro do berçário. E como eu já falei, eu estava neurótica e eu falei, não, cara, eu não vou deixar essa criança aí, vamos para casa. Fomos para casa e eu, desesperada, deu 5 horas da manhã, eu já tinha levantado, tomado banho, cheguei em casa 1h. E falei, vamos para a maternidade, eu quero pegar meu filho, eu vou tirar meu filho de lá de qualquer jeito. E aí a gente foi para a maternidade e, graças a Deus, chegando lá, ele estava de alta. E eu peguei meu filho e saí correndo. É verdade, eu peguei ele e saí correndo, que eu não queria de jeito nenhum que ele voltasse para lá. Passou-se. Em casa, quando eu fui olhar os papéis da maternidade, tinha a causa-morte do meu filho, toxemia materna. E eu entrei num parafuso que eu só conseguia pensar que eu tinha matado meu filho. Isso, vocês imaginam, a depressão pós-parto, esse turbilhão que tinha na minha cabeça. E aí veio um recado, que eu ia ao cemitério diariamente. E um dia eu recebi um amigo meu, espírita, me ligou, que não morava nem na mesma cidade, que não sabia o que tinha acontecido. Falou que a mãe dele tinha recebido um recado e perguntou se eu queria. E eu falei que sim. Ele falou o seguinte, que o Pedro disse a ele que quando ele partiu, eu já sabia. E aí eu linkei com a depressão que eu tive. Que ele partiu mais ou menos na data que eu fiquei deprimida, eu não sabia, obviamente. E que ele não tinha vindo, não era por minha causa. Porque a missão dele seria uma missão muito difícil e ele tinha um merecimento para esperar um pouco mais e se preparar melhor. E que a gente se tornaria a encontrar, mas não mais como mãe e filho. E eu recebi essa notícia e fiquei mais consolada, digamos assim. E aí a gente tinha o primeiro Natal depois do nascimento do Fernando. E eu tinha, obviamente, quando você está grávida, você faz altos planos. Eu tinha carrinho de bebê para gêmeos, tudo isso. O meu ex-marido saiu correndo e comprou e trocou, né? E eu tinha meus planos para aquele Natal, que deveria ser maravilhoso. E não era bem assim. Eu terminei de fazer todas as coisas do Natal que eu sempre gostei de fazer. Peguei o carro e fui até o cemitério levar flor. E peguei o carro, fui até o shopping, comprei um brinquedo. Ia levar para o cemitério e tinha uma criança tomando conta do meu carro. Eu dei o brinquedo a ele e fui até o cemitério. E aí, quase que entrando no cemitério, no portão, tocou uma música. E eu não vou cantar, só vou dizer a letra, porque se eu cantar não fica ninguém aí para ouvir,
E provavelmente vocês vão me mandar a conta dos celulares quebrados, fones de ouvido. Era uma música, eu não sei de quem é, que diz o seguinte: espere por mim, morena, espere que eu volto já. O amor... Eu não lembro, mas se vocês, por esse pedacinho, vocês já pegam a música. E eu fui, botei as flores no túmulo do meu filho e voltei. E por muitos anos, o aniversário do Fernando foi uma coisa muito difícil para mim. Até que eu entendesse que não tinha sido minha culpa, não tinha sido culpa de ninguém, e que Deus sabia o que faria, o que estava fazendo. Porque foi exatamente isso que eu disse para o Bento, que era meu ginecologista, quando Pedro nasceu e não estava vivo. Eu falei, meu Deus, Deus sabe o que faz. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, dizendo a vocês que não se culpem pelas coisas que você não pode agir para mudar. Não se culpem nunca quando vocês não tiverem como alterar uma situação. E eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, né? A gente vai... Esse ano, o próximo vídeo já vai ser depois do Natal. Então eu desejo a todos um Feliz Natal, uma noite linda, mágica, e que cada um supere suas dificuldades, suas perdas. Esse ano foi muito difícil para todo mundo, e que a gente venha para esse Natal ainda assim gratos a Deus por termos a oportunidade de estar aqui. Um beijo grande e a gente se vê no dia 26, se eu não me engano, domingo, depois do Natal, tá bom? Um beijo grande, fiquem todos com Deus.